Certo. Deixa eu compartilhar a tela aqui com o nosso dashboard. Então, é nesse sentido, né? A gente estava conversando sobre como as coisas se associam em termos mecanísticos, assim, né? Então, uma outra forma de... Tudo isso que a gente está falando é para a gente poder, através do entendimento desse tipo de análise de dados, enfim, a gente poder criar hipóteses e poder raciocinar como uma coisa afeta a outra, ou, né, ou a estrutura da própria psicopatologia e de como as coisas são, assim, oferta de risco, enfim. Então, a Evelyn e a Juliana talvez já participem hoje, o Natan vai começar a dar um seminário sobre mais a parte epidemiológica, né, mais básica, assim, no sentido de o porquê das coisas, né? Tudo isso que a gente está falando, a gente está tentando não só entender a psicopatologia, mas entender mecanismos de risco ou de proteção, né? Quanto que transtorno mental, por exemplo, ou psicopatologia ou sintoma aumenta risco para certas coisas ou é afetado por certas outras coisas, né? Ela sofre um risco, por exemplo, de trauma, enfim, deprivações e tal, ou ela oferece risco a outras coisas e também como o que protege contra transtornos mentais ou sintomas mentais. Então, toda essa parte epidemiológica, o Natan acho que vai começar a cobrir no seminário das 6h30. Mas a gente estava vendo aqui duas naturezas. Uma natureza principal, né, dos transtornos mentais, com base nessa questão da análise de dados de equações estruturais. Então, a gente estava vendo até agora, né, o modelo que a gente usa hoje, que é o modelo mais latente. Isso é derivado desse tipo de equação estrutural que a gente estava mostrando, né, onde eu tenho um fator, que eu não sei qual é, e ele, aqui é uma equação de regressão do um item, né? Por exemplo, você está triste o tempo todo, né? Digamos que seja esse item 1 aqui, o nosso y. Então, ele vai ser predito por um fator basal, o fator latente que vai fazer eu informar esse item, se eu tenho depressão ou se eu estou triste, enfim, eu vou tendo a marcar mais esse item, ou marcar sim, ou marcar níveis maiores. Então, esse fator aqui, ele está influenciando nessa equação. E mais um erro aleatório, né, que é um erro de medida, ou se o item é ruim, ou outras coisas que podem influenciar isso aqui. Se eu acordei meio ruim, enfim, se o dia está chuvoso, enfim. Né, um erro aleatório que vai fazer eu endossar esse item que não tem nada a ver com o meu fator latente. Então, essa história de fator latente, isso aqui é uma equação estrutural, né? É uma equação multivariada, onde eu tenho uma estrutura que ela é predita por algo estimado na forma latente. Então, o que a gente trabalha hoje em psicopatologia, por exemplo, DSM. O DSM é todo construído com essa teoria de que existe um fator latente por trás, que eu chamo de fator, e que ele vai explicar como que os meus sintomas vão se associar, né? Tristeza o tempo todo, vontade de chorar, ideação suicida, culpabilidade, problemas no sono, sintomas de ansiedade, enfim. Então, esse modelo é o que a gente tem hoje, que é o modelo médico, vamos dizer assim também, né? Isso aqui em termos estatísticos, é um modelo latente. Isso é o que a gente mais trabalha assim, em psicopatologia. E dentro desse modelo, a gente tem hoje, né, uma série de pesquisas, assim, tem um grupo do HITOP, que é o Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, é um grupo que trabalha bastante, uma série de pesquisadores, enfim, que trabalham para tentar identificar qual a estrutura da psicopatologia. A gente pega todos os sintomas que tem, de diversos instrumentos, né, ou próprios diagnósticos do DSM, os sintomas que o DSM traz, por exemplo, e tenta ver como tem uma alta correlação, né, tenta ver qual a estrutura que forma isso. Então, em psicopatologia, a gente tem muita comorbidade, né? Comorbidade é quase a regra. Isso não faz sentido para uma comorbidade. Comorbidade é ter insuficiência cardíaca e unha encravada, por exemplo, né? São patologias diferentes que pode estar aleatoriamente associada na mesma pessoa, mas não é realmente. Mas isso é uma comorbidade. São duas morbidades na mesma situação, na mesma pessoa. Em psicopatologia, a gente não tem muito isso. A comorbidade é muito alta, né? Provavelmente é uma outra coisa que está causando essas duas de acontecer, assim, depressão e ansiedade, por exemplo, né? Que é altamente correlacionado.
Então, a gente tem essa hierarquia, né? E a gente fala muito hoje em dia do fator P, que é um fator geral de psicopatologia. A gente tem os fatores específicos, né? Por exemplo, tem que ter um fator P que explica a maior parte da variabilidade do sintoma, de todos os sintomas mentais, e a gente tem alguns fatores específicos, né? Por exemplo, os transtornos que a gente chama de externalizantes, transtorno de conduta, uso de substância e tal, né? A gente tem os transtornos internalizantes, que dentro dele tem os transtornos de ansiedade, depressão, bipolar também é colocado ali, enfim, né? Tem uma série de estruturas. Então, isso tudo é dentro desse modelo latente. Tá? A gente pode falar no próximo seminário, talvez mais a parte teórica de tudo isso, sem muita estatística, mas a estatística que está por trás disso é o que a gente vem trabalhando até agora. Numa equação estrutural, numa análise confirmatória fatorial, por exemplo, né, que vai tentar identificar a estrutura, né, esses fatores em si. Um outro modelo de psicopatologia que está começando a ficar bem pesquisado e em voga é o modelo de redes, né, de transtorno mental. O que é uma rede de transtorno mental? Ela vê de uma forma diferente do latente. Ela acha que os sintomas, eles não são correlacionados porque tem algo por trás que eu não consigo ver. Eles são correlacionados porque um causa o outro. Essa seria a ideia da teoria das redes. Vai tendo uma associação, os sintomas vão tendo associação entre si de uma maneira mais transversal. Por exemplo, eu começo a ter insônia, a insônia me leva a ficar cansado, a ficar irritado, a irritabilidade me leva a ficar triste porque eu estou magoando as pessoas, de repente já curei minha insônia, mas eu já criei um círculo de sintomas de irritação, tristeza, um pouco de ansiedade, cansaço, e isso continua, né? Esses sintomas estão correlacionados, mas porque um vai tendo uma causalidade entre si. Qual é a ideia disso? Né? Então, por exemplo, a estrutura básica estatística disso a gente chama de correlações parciais. Ela não vai dar uma direcionalidade. Então, lembre que nós estávamos falando no exemplo passado, né, de uma equação estrutural no modelo de mediação, né, onde, por exemplo, insônia estaria causando fadiga, irritabilidade via cansaço, por exemplo, mediado por um cansaço. Então, eu não durmo, fico mais cansado e isso me leva a ficar irritado. Ou não dormir pode ter um efeito direto em ficar irritado. Isso aqui é uma equação estrutural, tá? Bem simples, que é uma mediação. A equação estrutural é isso que a gente está falando até agora. Tudo isso que a gente está falando até agora é equação estrutural, exceto a parte de redes, que nós vamos falar agora hoje. São uma série de regressões que eu vou apontando os caminhos, tá? Ou a gente chama isso também de path analysis, ou também tem uma outra modalidade que é o direct acyclical graphs, que é um modelo de causalidade. Então tudo isso está dentro desse grande pacotão da análise de dados que é equações estruturais, que é o que a gente tem falado até agora. A unidade mais simples é uma regressão, onde eu ponho uma coisa em função da outra e dou uma direcionalidade. A equação estrutural eu trabalho com mais variáveis para tentar identificar os caminhos, o que está predizendo o que, ou em última análise, o que está causando o que. Né? Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, eu tenho insônia, levando a irritabilidade via isso aqui. Então, essa equação estrutural, eu estou direcionando as variáveis. Eu estou colocando o E em função de X e o Y em função de X. O E não está influenciando o X aqui. Eu não estou colocando o X em função de E. Tá? Isso, então, é uma regressão. É uma coisa em função da outra. Uma correlação, eu não dou direcionalidade. Eu só coloco que o quanto mais eu vario uma, eu vario a outra, e quanto mais eu vario a outra, eu vario a uma. Isso é uma correlação, eu não coloco direção para as coisas. Então, vocês vão ver que nos modelos de rede, eu não tenho setinhas nos modelos. Eu tenho só um traço que mostra que uma coisa está correlacionada à outra. Não sei o que. Eu posso estar mais irritado e a minha irritabilidade também pode fazer eu ficar pensando de noite, não dormir e levar insônia. Então, eu não sei o que está causando o quê. Então, na minha rede, eu chamo de correlações parciais. O que é uma correlação parcial? O que é a diferença da correlação parcial de uma correlação de Pearson, normal que a gente está vendo na faculdade, enfim. Então, eu tenho aqui um sintoma, por exemplo, a insônia. E eu tenho outro sintoma aqui, que é a irritabilidade. Então, a insônia, ela está associada à irritabilidade, por exemplo. Tá? Aqui eu não estou dando direção.
É uma correlação. Se eu aumento a irritabilidade, eu também aumento a insônia. Se eu aumento a insônia, eu também aumento a irritabilidade. Não sei o que está causando o que aqui. Só sei que elas estão associadas, tá? Uma correlação parcial, eu posso colocar um terceiro elemento. Por exemplo, aqui, a fadiga. Se eu coloco nessa minha computação aqui, eu coloco a fadiga, eu posso observar que esse efeito aqui pode desaparecer. E o que existe é que a insônia está relacionada à irritabilidade via fadiga, ou a irritabilidade associada à insônia via fadiga. Eu fico muito irritado, canso durante o dia e não consigo dormir, ou vice-versa. Mas eu vejo que na minha correlação parcial, eu ajusto os efeitos para todas as variáveis que estão dentro dela. Então, eu posso colocar a quantidade de dados que eu quiser, de variáveis que eu quiser, e numa rede, o modelo que se faz é de todas as associações entre as variáveis estarem ajustadas para todas elas. Então, é uma análise bem toda ajustada para tudo que tem dentro. Tá? Então, esses dois nozinhos que estavam sozinhos aqui, se eu coloco um terceiro, pode ser que esse efeito desapareça, ou pode ser que não, pode ser que esse só fique mais fraco. A gente pode botar uma linha mais fraquinha, assim. Pode ser que a força que era muito forte, um traço grosso, vamos dizer assim, isso é assim que é representado no modelo de rede. A espessura do traço que conecta os dois nós, a gente chama assim no modelo de rede nós, né, as variáveis que estão dentro. A espessura significa o tamanho da correlação, né, de 0 a 1, ou de menos 1 a 1. Só que, normalmente, de 0 a 1, a gente coloca o negativo, ou seja, uma correlação negativa numa cor diferente, por exemplo, vermelho, enfim. Tá? E a correlação positiva, azul, verde, enfim. Tá? Então, são as notações de um modelo de rede. Então, são as correlações parciais. E isso é bem diferente, vocês forem notar, de um modelo latente. Eu não estou estimando nada latente aqui, tudo é observado. O modelo latente, eu tenho uma variável que eu não observo, que eu estimo através de matrizes de correlação. Tá? Então, eu imagino que existe uma coisa chamada depressão. Aqui, eu não sei isso. Aqui, eu pego os sintomas de depressão e vejo como eles se relacionam. Tá? E o que está causando o quê? Daí eu posso ver, por exemplo, que existe algo que pode ser mais central. Pode ser que se eu tratar a fadiga aqui, se a fadiga é o que está conectando isso aqui, se eu tratar a fadiga, eu elimino a irritabilidade e a insônia. Né? Isso aqui, em termos teóricos, isso é bem importante, tá? Isso, em termos teóricos, faz a rede e o modelo latente serem diferentes. Por exemplo, se a teoria da rede é verdade, isso acontece. Se eu atingir o que é mais central na rede, eu desmantelo toda a rede. Isso vem de uma teoria, enfim, de teoria dos materiais e questões da física e tal. Por exemplo, o fenômeno da percolação. O que é percolação? Imagine um morro de terra, tá, que está chovendo. Agora estava chovendo um monte, né? Imagina chover, chover, chover. E tem um momento que esse morro de terra é uma rede, né, física. Uma série de matéria está conectada e que mantém aquela estrutura íntegra, de não desmoronar. Raízes, enfim, uma série de coisas. Imagina que chove um monte e tem um momento que essa rede tem um ponto central dessa rede, em algum momento, essa rede desmantela toda, porque algum ponto central satura de água, pesa muito e aquele ponto se instabiliza e faz com que toda a rede se desestabilize. Por exemplo, tira um pilar de um prédio, o prédio inteiro cai, né? Aquele ponto central do que estava sustentando a estrutura toda de um prédio. Então, prédio, um edifício, enfim, é uma rede de coisas e que tem pontos sensíveis na qual, se eu desmantelo, o prédio todo vai abaixo. Né? A rede não se sustenta. E esse ponto a gente chama de ponto de percolação, é um ponto que a rede toda se desmantela. E a ideia é que aqui, no modelo de rede de sintomas, seja muito parecido. Por exemplo, essa ideia já foi levada para o TEPT, enfim, né, para atingir, por exemplo, sintomas neurovegetativos primeiro, ou atacar a insônia primeiro, e toda a rede do TEPT se desmantelaria. Então, se a teoria da rede é verdade, isso acontece. Se a teoria latente, se a teoria da rede não é verdade, esse ponto central não vai fazer diferença no resto, porque o resto está sendo mantido pela estrutura latente que não está sendo desmantelada. Por exemplo, QI, tá? Em teste de inteligência. Tem uns artigos já mostrando
e que aí talvez seja uma rede também, né, que uma habilidade cognitiva se associa a outra em forma de rede e tal. Se isso fosse verdade, se eu treinasse uma habilidade cognitiva, isso ia se espalhar pela rede, ia melhorar as outras habilidades, mas parece que isso não acontece. Esses joguinhos, né, de treino cognitivo e tal, esses joguinhos não funcionam para a cognição inteira, para a inteligência inteira, não aumentam a habilidade cognitiva, não previnem Alzheimer, essas coisas todas, até onde se sabe, né? Tem alguma coisa com isso, assim, já que talvez mostre alguma eficácia e tal, mas se eu treino uma habilidade cognitiva específica, por exemplo, velocidade de processamento de informação ou memória visual, enfim, eu fico muito bom naquilo, eu fico muito bom num ponto da rede, mas isso não faz eu ficar melhor no resto. Provavelmente isso indica que esse resto esteja sendo mantido pelo fator latente, por exemplo, inteligência. Inteligência parece que o modelo latente funciona melhor. O problema é que eu não consigo intervir num fator latente dessa forma, né? Eu consigo, por exemplo, a gente sabe que aleitamento materno e tal melhora a inteligência, mas também poderia aumentar os outros pontos da rede. Então, essa questão de intervenção é uma boa forma da gente ver qual teoria é mais próxima da verdade para um determinado fenômeno, né? Para sintomas mentais, a gente não sabe muito bem ainda. Para a inteligência, ao menos para mim, me parece mais claro que o fator que a teoria latente é mais válida, porque se eu mexo num item da cognição, habilidade matemática, não faz eu aprender mais português, por exemplo, não melhora o meu português. O que melhora o meu português é eu aleitar o filho, criar bem, a genética boa, e isso faz com que todas as habilidades cognitivas sejam boas. Então, parece que o fator latente explica a correlação entre esses itens e não a rede. Em algumas coisas de saúde mental, talvez a rede seja interessante para a gente explorar. Se eu mexer num sintoma, a rede se desmantele, a rede de psicopatologia se desmantele, vamos dizer assim. Mas é possível que não. É possível que, por exemplo, eu fique sem insônia, mas eu continue deprimido, continue irritado. Né? Aí talvez fale mais a favor de uma questão latente. Isso tudo que eu estou falando está no livro do Van Bork, que é um livro muito bom sobre interpretar modelos psicométricos. Né? Ele fala da rede, fala do modelo latente e essas questões de teoria. Deu para entender isso que eu estou falando? Sim. Tá. Bueno. Então, vamos talvez voltar. Quero mostrar para vocês lá no R como isso pode funcionar. Então, a ideia é sempre falar um pouco de teoria e a gente vê um pouco da análise de dados. A gente tem usado o DAS 21, né, para falar disso. Então, mas o modelo de rede, ele pode ser uma rede longitudinal, ele pode ser uma rede transversal. A gente vai trabalhar numa rede transversal, tá? Para ver justamente isso, assim. Se eu tenho, por exemplo, tristeza associada com ansiedade, o que acontece com a relação entre tristeza e ansiedade se eu coloco outros sintomas? Será que a tristeza só chega na ansiedade via outra coisa? Né? Como os sintomas se conectam? Né? Então, essa é a ideia de uma teoria de rede. No modelo daquela escala de ansiedade, depressão e estresse, a gente já viu o modelo latente dela, né, umas semanas atrás. A gente viu, parece que o modelo bifatorial funciona melhor, que é a mesma ideia do fator P, né? Ele tem um fator geral e que ele carrega muito bem em todos os itens, ele não é mais que uns e menos que outros, ele está homogêneo, e sobra alguns fatores residuais que não se correlacionam daí. Eu consigo extrair o que é puro de ansiedade e o que é puro de depressão. Isso pode ser muito útil para tentar entender a genética dessas coisas, a neuroimagem, né? Se tem circuitos específicos. Quando eu limpo um pouco esse fator geral, assim, então isso pode ser interessante. Mas no modelo de rede, as coisas são estudadas de uma forma específica, sintoma a sintoma. Tá? Então existe essas duas escolas, tá? É bom vocês só para entenderem isso assim. Existem essas duas correntes de pensamento na literatura hoje. Elas não estão debatendo muito, mas são relativamente diferentes. Né? De uma forma importante, eu acho que são diferentes na forma de compreender o sintoma mental. Né? E, enfim, a intervenção, experimentos e tal, vão ver qual a real natureza desses sintomas todos. Assim. Deixa eu compartilhar aqui o R agora. Tá. Aqui está todo o script desses seminários que a gente está fazendo. Então, a ideia é estimar a rede
desse DAS21. Tem alguns pacotes, tá, para fazer isso, assim. O Sasha Epskamp, que é um professor em Amsterdã, desenvolveu alguns, e aquele grupo lá desenvolve muito essa ideia da rede. Tem alguns pacotes para isso, a gente vai usar, tem o Psychometrics, que é um outro pacote, parece interessante, enfim. A gente vai usar um para estimar a rede. Esse aqui é para estimar a rede com o modelo Ising, que é o modelo binário, é um modelo que trabalha com variáveis sim ou não. Então, quando é variável sim ou não, é uma outra forma de estimar a rede, tá? A gente vai usar o Glasso, que é o Gaussian. O laço é uma forma, é um algoritmo, enfim, uma forma de regressão onde tu regulariza a regressão para estimar melhor o que você quer predizer, enfim, é uma forma de regularização da regressão da equação. E o BootNet é um pacote para fazer o bootstrapping, que é simular várias vezes aquela rede, enfim, para tentar ver se tem um intervalo de confiança mais preciso. Porque pode ser que seja meio aleatório a rede que está estimando. São coisas particulares, é uma forma de bootstrapping da rede, mas isso não vem ao caso agora. Então eu vou carregar, não precisava carregar o Lava, mas eu vou carregar esses pacotes aqui, já fiz, eu vou setar o diretório de trabalho, vou selecionar os dados da DAS21 que vocês têm, vou selecionar a amostra só dos Estados Unidos, porque eu não quero variabilidade de educacional e tal com outras coisas. Vou filtrar que nem a gente fez outra vez, para tirar algumas variáveis que estão estranhas no banco. A diferença na rede aqui é que os dados têm que ser numéricos. Tá? E ele vai estimar o que é ordinal depois, ele entende, ele consegue detectar isso automático. Mas eu vou setar como numérico em vez de ordinal. Tá? E aqui eu vou selecionar para estimar a rede no R, ou pelo menos nesses pacotes, eu tenho que preparar um banco de dados específico da rede que eu quero. Então eu vou selecionar algumas variáveis dentro desse banco maior, porque eu vou usar o banco de dados como objeto para estimar a rede. Eu não posso selecionar variáveis que nem eu estava fazendo antes, dentro do código da rede ou da equação. Aqui eu tenho que selecionar no banco direto. E essa função do dplyr, que é um pacote que para lidar com bancos de dados, a transmutate, ele já seleciona o banco e eu posso mudar o nome da variável ao mesmo tempo. Então aqui eu quero mudar a nossa variável no nosso banco, está assim, né? Q2, Q4, Q1 e tal. E aqui eu já botei o nome da variável diferente para saber o que ela está falando, né? Porque senão aqui é shortness of breath, aqui a pessoa fica tremendo, aqui a pessoa segue ansiosa mesmo depois do evento já ter passado, aqui a pessoa fica desmaiando, aqui perde interesse, aqui a pessoa é nervosa. Então, só para eu saber que conteúdo está esse item, porque Q11 não me diz nada, né? Então, é só para organizar melhor. Não precisava fazer isso aqui, mas eu faço para facilitar a vida. E essa função transmutate, ela seleciona, ela já faz um select, que é aquela outra função do dplyr, e ela já eu renomeio as minhas variáveis. Então ela faz isso tudo ao mesmo tempo. Aí eu vou chamar esse objeto de DASNet. Então é para a gente estimar a rede da DAS. Tá? Isso aqui não precisa, a gente não está usando isso aqui. Eu vou botar aqui nomes para sair nos nozinhos, para sair no gráfico. Vou dar os nomes dos meus sintomas. E essa função aqui, Estimate Network, desse pacote BootNet, vai estimar a minha rede. Usando o critério bayesiano da Glasso. Esse tuning aqui é um parâmetro para eu ajustar, um tuning de 0, 0, ele é mais exploratório, então vai aparecer um monte de correlação esparsa, porque os dados são esparsos, né? Tem muita gente que marca 0 e tal, e são talvez meio distantes. Então, esse tuning 0,5, ele restringe mais para não aparecer coisas espúrias, né? Ele é mais restrito. As correlações vão achar só quando elas realmente são mais fortes, tá? E esse lambda é a mesma coisa. Aqui eu já deixei de propósito um lambda bem grande para vocês verem a diferença, tá? Então vamos estimar essa rede aqui. São dois parâmetros de constrição. Então ele está estimando a rede. Já estimou. Então a gente vai dar um plot, tá? Eu vou pegar o objeto da rede estimada, que é esse aqui. A estatística que eu vou botar, a forma vai ser um string, assim, os nomes das variáveis é o names, que é esse nome aqui de cima, tá? Esse objeto names, eu concatenei esses nomes e vai aparecer as labels das variáveis vão ser esse, aqui é só o tamanho do que vai aparecer.
Então, eu dou aqui um plot. Apareceu aqui, né? Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo a rede? Sim. Sim? Tá. Percebe que tem algumas coisas que parecem estar mais fortemente conectadas, mas tem um monte de risco aqui. Tá feia essa rede, né? Parece que tem correlações esparsas, assim. Então, a gente vai diminuir um pouco o nosso parâmetro lambda, que é para a gente restringir um pouco mais para aparecer o que é realmente verdadeiro positivo. Assim, tá? Então, vamos rodá-la de novo. E aí vamos aparecer o plot de novo, já deu uma limpada. Já aparece uma rede um pouco mais clara aqui. Então, percebam que nesses sintomas da DAS, né, aparece uma rede aqui que são de sintomas mais depressivos, ou não tem perspectiva, a vida não tem sentido, eu não tenho valor, eu perco interesse, eu sou triste. E parece que tristeza está um pouco mais central aqui, ó. Todos esses sintomas, eles se conectam fortemente, tá? E todos eles se conectam com a tristeza. Então, a tristeza, ela está no meio, parece, de todos esses sintomas. E ela que faz a ligação entre os sintomas de depressão, que são esses aqui, com os sintomas aqui do estresse, tá? Que tá chateado, e aqui tem um outro cluster que a gente consegue ver, ó. A pessoa mais sensível, está impaciente, se irrita fácil, overreacted, e não consegue relaxar, né? Então, mas essa aqui está muito mais clara, né? O conteúdo desses dois itens é muito parecido, então é por isso que ele é muito relacionado. Mas parece que tem uma outra rede aqui e ela se conecta. Por exemplo, eu estar chateado ou overreacted, ele só vai se conectar, isso aqui é a interpretação, tá? Ele só vai se conectar com se sentir sem valor através da tristeza, né? Se eu quebrasse a tristeza aqui, eu poderia quebrar essa rede, né, que conecta sintomas de estar mais estressado e tal com se sentir sem valor. Então, a tristeza parece um sintoma central aqui, tá? Então, mas a gente tem outro cluster aqui, ó, parece mais ansiedade, né? Não está relaxado, se sente nervoso, com medo, segue ansioso mesmo depois que o evento já tenha passado, tipo, termina uma prova e segue muito ansioso. Então, esses sintomas aqui parecem estar bem relacionados. E aqui tem uns sintomas mais somáticos, ó, desmaia, treme, tem respiração curta, sua, tem boca seca. Né? Então, esses sintomas estão eles estão fortemente intrincados. Parece que tem um sintoma somático ou neurovegetativo. Então, e a gente tem alguns estudos, assim, fatoriais também mostrando que parece que existe esse cluster de sintomas mais neurovegetativos. Talvez se botasse insônia, talvez insônia estivesse relacionado aqui, ou perda de apetite, enfim, né? Mas a gente não tem esses itens, então a gente não consegue saber. Mas parece que tem algo aqui bem neurovegetativo, algo da ansiedade e algo mais da irritabilidade e dessa coisa do estresse, né? Mais reativo, assim, mais de soltar as patas, enfim. E a depressão mais para trás, né? Mas parece um pouco mais separado aqui. Então, mas a ideia é essa, né? A gente vê que se sentir nervoso uh, não está tão diretamente conectado ao se sentir triste, né? Se sentir nervoso está bem conectado com esses sintomas de ansiedade e está no meio aqui entre sintomas somáticos e está mais chateado, né? Então, para tu chegar daqui para cá, passa por sintomas de ansiedade, essa que é a ideia. E para os sintomas de ansiedade chegar aos sintomas de depressão, passam ou podem ser mediados, né, por sintomas de irritabilidade, vamos dizer assim. Então, a gente deu para entender essa forma de entender como é que funciona a rede. A gente pode ver o caminho, né? Então, assim, é uma forma de entender um pouco a mediação, né? Como que uma coisa chega a outra. Mas aqui não parece ter muito claro uma coisa central que eu possa acertar. Então, mas para estimar isso, eu tenho outra função, que é estimar a centralidade dos itens, a centralidade desses sintomas. Tá? Então, eu posso gerar esse outro plot aqui, que é, eu tenho todos os meus sintomas aqui em score Z, tá? O eixo X, então, o score Z dos sintomas, da força, da proximidade e do entre sintomas. Então, o que é isso aqui? Strength é o quão forte esses nós aqui se ligam. Então, a gente tem bem forte aqui o sadness, né? Lá em cima, ó, e o lose interest. Então, voltando aqui, opa, aqui, a gente vê que
O sadness, ele tem realmente vários nós bem fortes, vários traços bem fortes, né? Então, ele realmente é um sintoma que é fortemente conectado. Isso a gente vê no strength. Ó, travou aqui, só um pouquinho. Bom, não sei o que aconteceu. Só um pouquinho, pessoal. Vocês conseguem me ouvir ainda? Tá dizendo que tem erro do servidor ali em cima. Tinha um botãozinho para apertar OK, parece. Ah, tá. Achei. Tá. Então, aqui é a força, né? Quão forte é a minha ligação dos sintomas com as coisas. O closeness é o quão perto os outros sintomas estão dele, né? O quão próximo ele está dos outros sintomas. Então, de novo, aqui o scared parece ter maior closeness. Vamos tentar ver o que é isso aqui. Ah, tá ruim. Esse negócio de voltar aí tá travando aqui. Que estranho. O scared, ele realmente é mais próximo, tem um nível de centralidade, né? Ele é próximo de vários sintomas aqui, tá mais pertinho, o maior número possível, né? E ele também é o que tem mais betweenness. O que é betweenness? É realmente quantos nós se ligam entre si através dele, quantas coisas passam por ele. Então, estar assustado parece que é central nesse sentido de conectar todos esses sintomas. Parece que muitos sintomas passam através do scared. Realmente, ele é bem conectado com um monte de coisa. Sintomas de desvalia passa por scared, sintomas somáticos quase todos passam por ele, os sintomas de ansiedade. Então, ele tem muita coisa ligada nele. Muitos caminhos passam por ele. Ele é como se fosse a capital. Brasília, assim, todas as ruas do Brasil passam por ela para se conectar com as outras coisas, vamos dizer assim, tá? No caso é São Paulo, mas enfim. Muitas coisas passam por ela para chegar na outra, né? Então, talvez tratar os medos ou tratar a ansiedade poderia diminuir essa rede de sintomas, né? Se essa fosse a ideia. De uma forma mais simples, assim de dizer. Eu estimei aqui também o Bootstrap, isso aqui não sei se vem muito ao caso, mas ele dá um plot, ele roda várias vezes, aqui 1000 vezes, né? Esses sintomas, então aqui ele tem todos os sintomas um com o outro, ele vê o que se mantém de força e o que não se mantém. Essa coisa é mais para artigo, assim, não vem ao caso aqui agora. Acho que realmente importante é ver o plot disso aqui, dessa rede de sintomas. Mas eu posso explorar uma série de outras coisas, né? Eu posso explorar outra, por exemplo, eu fiz um exemplo meio bobo aqui, mas é uma outra coisa que tem nesse banco de dados, de voltar a tentar entender o que está associado a não votar, assim, a não participação, né? Aqui eu selecionei nível educacional de novo, viver na cidade ou no campo, né? Se tu é, aqui no caso dos Estados Unidos, se tu é native English speaker ou se tu deve ser estrangeiro, né? Tua língua materna pode ser espanhol, enfim, se isso está associado a tu votar ou não. Tamanho da família. E aqui alguns sintomas mais centrais aqui que eu botei, né? Not relaxed e o sadness. Mas eu posso botar o scared aqui também. Enfim, deixa eu... dá para trocar aqui. Scared é o Q20. Então vamos... A gente pode trocar o sintoma. Então aqui eu vou selecionar, em vez do not relaxed, botar o scared. Vou selecionar uma outra rede, um outro banco de dados. Vou dar outros nomes e vou simular essa rede. Tá? E aqui eu vou plotar ela. Então parece que é meio besta assim, tá? Mas como a gente pode interpretar isso? Não votar está negativamente relacionado com a educação, ou seja, quanto maior o teu nível educacional, menos tu não vota, ou seja, mais tu vota. Tá? Então, por isso que está vermelhinho e está bem forte aqui. É a maior associação, é a associação mais forte que tem, depois de ter medo e estar triste. Mas aqui também, porque é o mesmo instrumento, aumenta a correlação nesse sentido também, é fora.
tá? Mas isso não está associado, não está, assim, a vida urbana só está associado a não votar, ou viver urbano ou campo, onde tu vive, só está associado a não votar via se tu é native English speaker ou não. É meio, né, meio confuso a interpretação, mas assim, a gente pode ver dessa forma. Estar triste está associado positivamente a estar com medo e que está associado negativamente a maior educação. Então, isso que a gente já viu na semana passada, né? Tem uma relação aqui, ó, entre não votar, educação e sintoma de afeto negativo, e parece que é essa, né? Ter mais medo está associado positivamente a não votar, a gente já viu isso, e parece aqui educação como um mediador, né? Estar com medo está associado a menor nível educacional, e o nível educacional, quanto maior, menor a chance de não votar. Então, isso estima mais ou menos aquilo que a gente estava vendo na semana passada, só que através de uma rede, né? Mas a gente estava vendo isso, esse mecanismo de mediação. Parece meio fraco, né? Os sintomas parecem estar fracamente associados. A rede mais forte que tem é essa aqui, né? Mas, assim, são formas de explorar isso. Pode fazer né, qualquer outra forma de explorar como as variáveis estão conectadas, e isso pode informar onde a gente tem que mexer nas coisas para melhorar as outras, né? Enfim, aqui parece que melhorar isso aqui não adianta nada para termos de votar, não é porque tu está no campo ou na cidade que faz votar menos ou mais. Isso não parece estar associado, pelo menos de uma forma direta, né? Mas, enfim, e o tamanho da família não tem nada a ver com nada aqui também. Então, mostra que isso aqui não vai achar sempre qualquer coisa, né? Mas eu posso tentar diminuir aqui o meu tuning e vamos ver se dá uma coisa diferente. Vai ser uma rede mais exploratória. Não mudou muito, né? Aumentou um pouquinho alguma força de associação aqui, mas parece que é isso mesmo, né? Não tem muita correlação, não depende muito do meu parâmetro de rigidez ou de flexibilidade da rede. Deu para entender isso, mais ou menos, pessoal, como é que o modelo de rede funciona, o que ele quer dizer, que tipo de perguntas de pesquisa a gente pode fazer com isso, enfim. Eu fiquei com uma dúvida só naquele modelo de rede anterior. E um pouco nesse também, mas no anterior acho que dá pra entender melhor. Eu não entendi qual que é o que ele usa para determinar quais itens estão próximos um do outro. Porque não parece ser a mesma coisa, a força de ligação assim não tem a mesma relação com proximidade, né? Não, tu pode ter algo fortemente ligado, não necessariamente tão próximo, né? Mas eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. É porque a força de ligação é o que está mostrando a correlação entre os itens, né? Uhum. Mas o que quer dizer eles estarem mais próximos nesse gráfico? Quer dizer alguma coisa? Não, ela normalmente vai estar associada, mas assim, ele vem da ideia de correlações parciais, né? Ele vai estar muito próximo de um, mas também tem outra coisa que está puxando ele. Mas ele não vai sair muito, se tem muita coisa correlacionada, ou seja, quanto mais not relaxed, mais nervoso e mais com medo e tal, isso tende a se agregar. Quanto mais eu marco um item, mais eu marco o outro, isso tende a se agregar. Ele vai ficar mais grosso, digamos assim, a ligação, ou seja, a correlação vai ficar mais perto de 1, né, de 0 a 1. Mas também tem outra coisa que também está aproximando de 1, então ele tende a computar para se agrupar. Eu não sei exatamente como é que é o algoritmo do gráfico, tá? Mas a ideia é essa: quanto mais grosso ele vai ficar mais perto, então, né, ele não vai ter uma coisa muito grossa e muito longe. Quanto mais grosso a ligação, mais perto ele vai ficar, mas dependendo da rede que ele está também, dependendo dos outros itens que estão puxando, né? No sentido então tá associado mesmo, né? Por exemplo, a gente viu no modelo anterior ali que sadness, por exemplo, aquele da cidade ali, né, que estava do voto e tal, sadness estava muito próximo do scared. E aqui, tu vê que toda ligação que se dá do sadness e para o scared é por outros sintomas, né? A gente usa os sintomas todos. Então, aquilo lá estava bem próximo, bem colado, porque é o mesmo instrumento também, enfim, uma série de coisas, mas a gente vê que aquela relação de estar triste e com medo se dá via outros sintomas. É isso que a rede explica, né? E como que isso se dá? Bom, através de uma série de sintomas, né? Eu posso ligar com o esquerdo através de... Tô triste, me sinto sem valor
Isso está mais ou menos ligado com estar com medo, assim, né? Não é tão forte essa ligação, né? Então, provavelmente, se eu mexo nessas coisas aqui, eu não vou mexer naquilo lá. Mas a proximidade se dá pela força de relação e também, né, por outras coisas que estão puxando, né? Então, se a ligação é fraca, o meu esquerdo vai estar mais próximo, fraca com o cérebro, mas ele vai estar mais próximo com os outros que estão mais associados a ele, né, nesse sentido. Entendi. Mais perguntas, pessoal? Deu para entender, assim, a diferença conceitual, pelo menos, de um modelo de rede e do modelo latente, assim, né, especialmente a história de ser para ver se o modelo de rede realmente funciona e tal. Eu estimo ele, beleza, mas eu daria para testar num ensaio clínico, por exemplo, ou outro tipo de simulação, se eu mexo num ponto, eu desmantelo o resto ou não, né, para ver se realmente as coisas se associam como rede ou se associam como uma forma latente, mas são realmente coisas diferentes, né, em termos de pensamento, assim, de sintoma mental, pelo menos. Certo? Ninguém mais tem perguntas? Semana que vem eu vou ver se a gente consegue falar um pouco mais. Eu só queria mostrar isso, né? Como também a rede pode dar uma ideia de como as variáveis se associam. Pode ser, eu já mostrei num exemplo anterior, como tu pode explorar os teus dados usando rede também, né? Ver como as coisas se agrupam, como as coisas se agregam. Dá para pensar também em criar scores fatoriais. Pensando nisso aqui, por exemplo, me daria uma boa ideia de usar 4 fatores. A gente já fez isso num outro pacote, né, que deu os 3 fatores da DAS mesmo, misturando um pouco os itens. Não eram os itens originais da DAS, mas ele dava uma outra ideia. Mas aqui eu poderia tentar pensar também em 4 fatores, né? Um fator mais psicossomático, um fator... Eu posso usar a rede para pensar de uma forma latente, isso não é um problema, né? Mas a rede, a utilidade maior dela é entender, por essas correlações parciais, como que o A está ligado se A está ligado com C de uma forma direta ou se é totalmente via outra coisa. Então, essa ideia de mediação aparece aqui na rede, né? Como que um sintoma se liga no outro, ou como que um evento de vida se liga no outro, né? Então, como que maior condição financeira está associada a maior condição de educação, que está associada a maior longevidade, né? Como essas coisas se ligam, né? A gente tem explorado isso em outros bancos de dados, outros níveis, com desfechos de vida, por exemplo, né? Com criminalidade, com uso de cigarro, com uso de substância, com isolamento social. Então, como que essas coisas se ligam? Isso pode ser importante até para planejar possíveis intervenções, enfim, né? Onde mexer primeiro, por exemplo. Então, tudo isso tem alguma utilidade, só que a pergunta de pesquisa fica diferente, né? Então, essas coisas é importante a gente ter noção de método para poder pensar melhores perguntas de pesquisa, né? Normalmente, nossa pergunta de pesquisa é mais básica, assim, eu quero ver se isso aqui está associado àquilo, mas normalmente as pessoas já sabem, né? Se está associado ou não, enfim. A ideia é como mudar, onde intervir, que mecanismos, né? O que faz a mediação, o que aumenta ou diminui a força da associação, por exemplo, moderação, ou como essas coisas estão... Se eu coloco uma outra variável, se isso modifica o efeito, né? Aqui, no caso, uma correlação parcial numa rede. Então, enfim, para poder pensar outras perguntas de pesquisa, assim, que vocês possam ter interesse também, né? Certo?